Olá, família Santa Úrsula, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula Yajima, diretora pedagógica, e hoje em mais uma quarta compartilhada muito especial para mim e para todos vocês, espero também assim, com uma convidada que vai nos trazer mais um recorte muito importante sobre todo esse escopo das metodologias ativas, do ensino por competência, de uma aprendizagem cada vez mais ativa e colaborativa, sempre numa linguagem muito acessível para que a gente possa conversar com você, família, com professores, com os nossos alunos e toda a comunidade escolar. A convidada de hoje é a professora mestre Tuine Daros. A professora Tuine Daros é pedagoga, mestre em educação, especialista em alfabetização com ênfase em letramento e em fundamentos filosóficos e políticos da educação. Também possui MBA em gestão da aprendizagem. É cofundadora e consultora da Tessera Educação e atualmente é head de cursos híbridos e metodologias ativas da Unicesumar do Paraná. É palestrante, autora, dentre muitos trabalhos, muitas publicações, é autora do livro A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Esse livro aqui, para quem ainda não conhece, mas aqui no Santa Úrsula, muitos de nós têm ele como livro de cabeceira para nos ajudar no planejamento das nossas práticas. Esse livro, inclusive, em coautoria com o professor Fausto Camargo. Bem, agora eu chamo para esse bate-papo a professora Tuine Daros, a quem, em nome de todo o time Santa Úrsula, a gente saúda com muita felicidade. Professora Tuine. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa quarta compartilhada junto com a professora Ana Paula, discutindo aí, falando desse tema tão relevante que é a aprendizagem ativa dentro dessa perspectiva mais colaborativa. Fiquei super feliz, Ana Paula, de você falar que o meu livro do professor Fausto Camargo pode ser aí de alguns professores um livro de cabeceira, e justamente, eu sempre fui docente, hoje eu trabalho muito com gestão, mas trabalhando com uma formação docente inovadora, a gente acabou reunindo esse tanto de estratégias aí, realmente ele faz a diferença porque são muito fáceis de aplicar, né? Sim. Pessoal, são 43 estratégias didáticas separadas por competências, com as sequências muito bem definidas. Então, é um livro muito rico para todos os professores da educação básica e da educação superior, que hoje é o seu local definido mesmo ali de trabalho. E, professora Tuine, nesse sentido, a gente está aqui em maio das metodologias, vimos do abril das metodologias, e sempre trazendo um recorte com muita relevância, mas tendo muita atenção a todo o nosso público, que é muito plural, para que a gente consiga levar esse esclarecimento e da forma mais didática possível, dada essa pluralidade aqui de todos os atores envolvidos. E aí eu trago inicialmente para essa conversa um recorte que logo do início do livro, do capítulo 1, a página 4, e que eu vou ler aqui na íntegra esse recorte, porque ele coaduna muito com a perspectiva do Santa Úrsula hoje. É o seguinte, pessoal: criar condições de ter uma participação mais ativa do aluno implica absolutamente em mudança de prática e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um trabalho mais ativo e interativo, intimamente ligado com situações reais. Por isso, a inovação em educação é essencialmente necessária. A inovação é uma das formas de transformar a educação. E a gente tem como mote de campanha do Santa Úrsula, nosso pano de fundo temático é o Inove, novas formas de aprender e novas formas de ensinar. Mas é um caminho que precisa ser pavimentado com muita parcimônia, com muito cuidado. Não se trata apenas de um slogan mercadológico, mas algo que precisa ser muito bem fundamentado técnica e estruturalmente, mas epistemicamente, pedagogicamente também. E aí, nesse sentido, professor,
professora, estamos imersos num contexto pandêmico muito desafiante de saúde pública, com muitos impactos em todas as áreas produtivas das pessoas, mas que gerou uma aceleração muito grande de vários tipos de tendências em educação básica, educação superior. Então, após esse 1 ano e 2 meses, quase 2 meses, 1 ano e 2 meses, imersos no que a gente tem chamado de ensino simultâneo, né, intencional e sistematizado, porque ainda existem algumas confusões, né? O ensino remoto foi muito no início, mas agora a gente precisa, até por prerrogativa legal, dar organização e intencionalidade. Então, o ensino simultâneo, porque não é EAD, não se faz EAD em educação básica, né? Mas a gente tem amadurecido as nossas estruturas, pessoal, fazendo formações no contínuo, porque não é fácil você meio que trocar o pneu do carro com esse carro em movimento, né? Mas a gente também tem que considerar algo que foi muito impactante. Alunos, famílias e professores vivenciaram essa escola de suas casas. E em muitos sistemas, essa escola também continua sendo vivenciada de suas casas. Aqui no Santa Úrsula, de forma percentual, ele escalonadamente, uma semana ele está na escola e uma semana está em casa, mas é uma vivência doméstica de um ensino intencional, né, sistematizado, que tem todo um escopo de planejamento de vários profissionais. Nada é aleatório quando se sai da escola, até porque o trabalho do docente, ele é efetivado pelo exercício do discente, e não pelo tempo que o docente está aqui falando, né, que também são outras confusões que se levantou muito, se levou até algumas judicializações. Nesse sentido, professora, como essa sala de aula sendo vivenciada em casa e, ao mesmo tempo, a escola, com a sua sistematização e intencionalidade, ela precisa deixar muito clara qual é o foco das aprendizagens fundamentais, o que é que efetivamente precisa ser consolidado. E, para isso, existem métodos, existem estratégias e existe um profissional, o professor, para isso. Vamos lá. Muito se adiantou, mas efetivamente, assim, como que a gente consegue, como adaptar essas estratégias inovadoras para a sala de aula, que agora é basicamente, as entregas são feitas por tecnologias digitais. Então, se você tem um AVO, se você usa o Google for Education, as entregas são mediadas por tecnologias digitais. Então, nós já sabemos alguns caminhos para a sala de aula inovadora, mas essa sala de aula inovadora mediada essencialmente por tecnologias, como adaptar? Nossa, é uma excelente pergunta, professora Ana, porque justamente a gente tem vivenciado, né, o cenário pandêmico, ele apenas acelerou uma transformação digital, que a gente já sabia que as instituições educativas inevitavelmente teriam que percorrer. Então, assim, quando a gente olha, óbvio que a pandemia tem só histórias muito tristes, né, com tudo isso que tem acontecendo, mas quando a gente olha para o avanço tecnológico, ela foi um passo importante, considerando que nós precisávamos, né, ter essa capacidade de se apropriar disso. Claro que um desafio para as famílias, um desafio para os estudantes, em especial os alunos menores da educação básica, por conta de toda a particularidade. Mas vamos lá. Quando a gente fala de metodologias ativas, as metodologias ativas, elas são, nada mais são do que a gente chama de percursos metodológicos, né? Que nós poderíamos chamar de sequências didáticas, de experiências de aprendizagem, pautada no estudante como centro do processo. Quando a gente vai materializar isso, eu primeiro parto daquilo que a senhora falou muito bem, da intencionalidade educativa, que é o meu propósito, né? O porquê que eu estou ensinando aquilo, qual a finalidade, qual é situar esse meu estudante em relação ao propósito daquilo. Depois eu começo com um processo de ação e reflexão. Então, ação e reflexão dentro dessa perspectiva mais praxeológica, que a gente chama assim, ela se dá por meio dessas estratégias pedagógicas para chegar no conceito, que nada mais é que a consolidação do processo de aprendizagem. Então, quando eu olho essencialmente, independente da tecnologia, a essência ela se mantém porque eu tenho essa
que colocar eu tenho a minha intencionalidade educativa, eu tenho as minhas estratégias, os meus recursos pedagógicos e o meu estudante como centro. Quando a gente produziu o livro A Sala de Aula Inovadora, eu e o professor Fausto, nós publicamos em 2018, né? Ele foi um conjunto de estratégias pedagógicas pautadas em metodologias ativas, justamente porque nós trabalhamos com formação de professores, né, na inovação no Brasil inteiro, e muitos diziam assim, é muito difícil integrar as tecnologias. Então, a gente falou, olha, dá para trabalhar com metodologia ativa sem tantas tecnologias. E agora, então a gente fez aquele esforço, a gente sempre foi muito tecnológico, mas a gente fez aquele esforço de priorizar algumas possibilidades, até para poder atender as diversas necessidades. Como que a gente adapta hoje? E aí já vem até, professora Ana, no meu próximo livro, junto com o professor Fausto, que vai sair agora em maio, também pela editora Penso, em circulação nacional, que é o Sala de Aula Digital, né? Já anotem aí, eu vou ficar aguardando, já tô vai ficar na fila ali. Ai, que bom. Tem mais 40 estratégias pedagógicas pautadas em metodologias ativas para contextos online e híbridos. Como que a gente adapta? Primeiro, mantém a essência. Quando a gente tem a essência, a estratégia didático-pedagógica, ela é meramente uma possibilidade de fazer com que meu estudante se aproprie de algo. Então, claro, o professor vai ter que ter hoje um aumento do repertório significativo, não só de recursos, na educação básica a gente conhecia os jogos, os games, né, os tabuleiros, os livros. Agora, para o cenário mais tecnológico, a sala de aula digital, a gente também utilizar esses recursos tecnológicos e introduzir isso na nossa prática, de modo que ele tenha a oportunidade de manter aquilo que é essencial do nosso estudante, aquilo que não pode deixar, que é a intencionalidade, a ação, a reflexão, tendo em vista o processo de consolidação do saber. Então, quando o professor mantém isso, né, esse pilar importante, as adaptações é meramente você trabalhar com aquilo com a essência e trazer esses recursos que atendem o objetivo. Senão, Ana, o que a gente vai fazer? Senão o professor ele vai reproduzir uma prática tradicional num contexto tecnológico, ou seja, ele vai reproduzir mais do mesmo apenas usando uma ferramenta. Ele não vai ter nem avançado naquilo que a gente chama de inovação, os princípios das metodologias ativas, né? Me permite, gera um cansaço cognitivo no aluno, porque trazendo também como exemplo a própria realidade aqui do Santa Úrsula, a gente teve um período muito complicado para acelerar essa digitalização ali pós 18 de março até agosto, setembro. Depois, aos poucos, a gente foi consolidando até para preparar o ano letivo seguinte. Então, alguns apps, algumas aplicações bombaram, né? Assim, foram a bola da vez. E a gente tem orientado muito, através das supervisões pedagógicas do nosso corpo técnico, de que tudo bem, vá pelo simples, né? É muito importante de ir pelo simples e ter segurança, mas é muito cuidado de você não massificar o mesmo tipo de recurso, por mais interativo que ele seja, porque você gera um cansaço cognitivo do aluno e isso gera um problema que é muito sério, porque é o desengajamento. Já é muito difícil levar o envolvimento do aluno. E quando você perde a possibilidade de envolvê-lo e engajá-lo na aprendizagem por esse cansaço cognitivo, você precariza muito a oportunidade que o próprio recurso pode te dar. É mais ou menos isso, eu acho que leva à zona de conforto do professor, mas vai provocar um desengajamento do aluno. Então, é preciso modular esse equilíbrio também, não é, professora? E tem dois aspectos aqui que eu queria destacar na sua fala. O primeiro é a escolha do recurso. Antes de escolher o recurso, o professor precisa escolher a estratégia. Primeiro, ele tem o objetivo de aprendizagem, ele escolhe a estratégia que ele vai trabalhar. O recurso tecnológico, ele é consequência daquela estratégia. A estratégia nada mais é que o caminho que ele vai percorrer, que o estudante vai percorrer para que ele se aproprie do objetivo de aprendizagem. Então, isso é muito importante. Senão a gente vai, por exemplo, eu vou pegar ali o Padlet, que é um recurso que todo mundo gosta muito. Aí eu uso o Padlet para perguntar o que é tal coisa. Aí eu uso um Flipgrid, a pergunta o que é tal coisa. Aí eu uso um Mentimeter, a pergunta o que é tal coisa. Ou seja, eu variei o recurso
eu vou ter uma coisa linda para entregar, vamos dizer assim, para o estudante, mas a estratégia é a mesma. Então, cognitivamente, eu continuei fazendo com que o meu estudante trabalhasse com habilidades cognitivas de menor complexidade. E aí não é metodologia ativa, aí eu estou trabalhando conceitos muito básicos, perdendo a possibilidade de usar o recurso para fazer com que a habilidade cognitiva dele seja maior, trabalhada, atingindo maiores patamares. Então, isso é importante. Nesse contexto, até uma historinha, professora, uma vez eu fui, já faz uns 4 anos, logo quando o Kahoot lançou, né? O Kahoot, que todo mundo sabe, que é uma delícia brincar. E aí eu levei para uma instituição e eles adoraram, o professor adoraram. E aí teve um professor que ele se apaixonou de tal forma pelo recurso que ele começou a usar toda a aula, ele usava aquele recurso. E aí virou o apelido, né? O fulano virou o professor Kahoot. Então, e aí ele fala, professora, você veio, eu trouxe aqui, mas agora eu virei chacota de usar esses recursos que você me trouxe, né? Mas tá vendo? Acabou banalizando pelo uso excessivo de uma ferramenta ou usar a mesma estratégia, mesmo variando os recursos, ela não vai fazer com que o estudante fique engajado e muito menos trabalhar com as habilidades cognitivas mais amplas, que são os princípios, né, das metodologias ativas. Por isso que, para responder a tua pergunta, a gente precisa trabalhar com as estratégias didático-pedagógico de condução da sala de aula virtual. A gente chama essa sala de aula virtual, essa sala de aula, ela é um ensino telepresencial, né? O tele que vem da telemática, do meio de comunicação, e a presença que vem do momento de sincronicidade que eu estou ali com você, é ao vivo, ele não é, como você falou, ele não está dentro de uma modalidade, a dele é telepresencial. Então, ele é presencial, síncrono, ao vivo, no momento que eu estou conectado. E aí, a gente tem 4 pilares que são essenciais para a condução de atividades na aprendizagem telepresencial. Primeiro é você fazer um check-in. Sabe aqueles 5 minutinhos? E aí, às vezes, o pai fica, meu Deus, mas deu 7 horas e a professora não começou a falar, tá ali batendo papo com os alunos, né? Calma, então aqueles 5 minutinhos é para quebrar o gelo, é para conversar, é para receber o estudante, é para falar de informalidades que fazem com que o estudante se conecte com o professor. O check-in é fundamental. Então, é também para dar tempo de todo mundo se conectando, né? Para não ficar aquela hora entrei, cheguei, bom dia. Então, o check-in é de extrema relevância, que deve durar aí até no máximo uns 5 minutos para todo mundo se conectar, para ter uma informalidade, para a gente poder conversar com os alunos amenidade. Tem professor que recebe com música, tem professor que recebe com uma massa de modelar, alguma coisa que supostamente não está relacionada ao conteúdo da aula, mas tem como objetivo trazer o estudante, acordar, tá ali, vem comigo, é o check-in. Nestes tempos, até para descomprimir as emoções também, não é? Isso, perfeito, perfeito. Na sequência, a gente começa com o que a gente chama de apresentação do guia da aula. Então, é fundamental a gente dizer para o estudante o que vai acontecer. Isso significa que eu antecipo, né, aqueles momentos que o que vai acontecer na minha aula. Então, olha, nossa aula hoje é do assunto X, nós vamos bater um papo, na sequência eu vou falar sobre esse assunto, depois vai ter uma atividade assim, taranã. Isso diminui aquela ansiedade porque existe um alinhamento de expectativa. Isso também faz com que aquele aluno que ia deitar e ia ficar dormindo lá assistindo, ele fica mais ativo, porque ele sabe que está previsto uma série de coisas. Então, fiz o check-in, fiz o guia da aula, e aí, efetivamente, eu começo a minha atividade, que é a aplicação das atividades de fato, sempre com alguma geração de alguma evidência, ou seja, de algum artefato que é originado daquela minha aula, principalmente no contexto telepresencial, porque o aluno tem que entender, ele tem que sentir que fez alguma coisa, ele tem que sentir que fez alguma entrega. Então, pode ter o debate, pode ter a exposição, pode ter tudo isso, isso é fundamental, mas ter alguma coisa que ele realmente construi. E aí as estratégias os recursos tecnológicos de colaboração caem assim de presente para a gente, porque hoje tem muita possibilidade, né?
trabalho em grupo, aplicativos, drives, enfim, tudo que é possível de compartilhar. E, por fim, esse professor fazer aquela retomada da aula, fazendo o fechamento para garantir a consolidação. Esse fechamento, o professor também pode usar o que a gente chama de engajômetro. Hoje eu tenho utilizado muito engajômetro, criamos um engajômetro para nossas aulas, para medir dentro dos pilares do que é o engajamento, para ter uma avaliação do sentimento do estudante em relação àquilo. Para crianças menores, a gente pode brincar um pouquinho do que pena, que tal, né? Que é o que pena, o que teve na aula que não foi bacana. O que na minha aula, o que foi bom, o que foi bacana, o que foi legal, e depois no fim o que tal. Então, não adianta você só me dizer que não gostou e não gostou. Qual que é a tua sugestão? Porque esse ambiente de aprendizagem não é só meu, professor, ele é do estudante. E ele não é só do estudante, ele é do professor. Então, esses grupos de pessoas para se apropriarem, para atingir aquele objetivo, ele é de extrema importância que todos participem ativamente. Então, não adianta o professor também se esforçar muito, se dedicar, se o aluno não faz a parte dele, assim como não adianta o aluno ficar todo motivadão ali e o professor também não varia suas estratégias. Então, isso é fundamental. E essa avaliação no fechamento, que pode ser por um Forms, pode ser bater um papo, pode ser alguma outra coisa que a gente usa, isso vai ajudando o professor a direcionando, conhecendo esses estudantes, modelando as próximas práticas e fazendo com que, de fato, a aprendizagem ocorra independente do local, né, da telepresencialidade ou também na presencialidade. Eu tenho falado muito, Ana, que assim, hoje, sala de aula é meramente uma nomenclatura para se referir ao local de aprendizagem entre professor e estudante. Porque hoje a sala de aula é online, é presencial, ela pode ser numa biblioteca, ela pode ser num cantinho, numa praça, ela pode ser independente do local. Então, a sala de aula hoje é um mundo, né? E a gente se refere à sala de aula como meramente um local entre professores e estudantes reunidos para aprender algo, mas ele é um universo muito vasto e é importante, né? Eu sei que tem pais aqui, né? É importante que também tenham essa compreensão de onde tem professor e estudante pode acontecer o aprendizado independente do local, né, que eles estão. Claro que as condições têm que ser adaptadas, obviamente, mas existe hoje essa possibilidade. E certamente a telepresencialidade ela vai permanecer em um menor grau, maior grau, dependendo do segmento, da etapa da educação, mas é uma coisa que vem para ficar. E como você falou no início, ela não é meramente uma coisa remota. Hoje ela é organizada, sistematizada, com intencionalidade, então para aquele fim, né? É muito bom você tocar nesse assunto agora no final, porque aprofundando aqui um recorte quanto a isso. A gente precisa deixar muito claro, né, para quem está nos acompanhando, seja professores, pais, eventualmente alunos também, que tudo que é apresentado como entrega, seja na sala de aula presencial ou na sala de aula virtual, ela prescinde de um trinômio muito importante, que é o planejamento, a gestão dessa aprendizagem, né, feita, por isso que as escolas têm plataformas e recursos outros que vai gerando dados, e você foi exemplificando como ir gerando um dado ali ao final de cada aula, como um feedback, porque isso vai aperfeiçoar o próprio planejamento e melhorar todo o escopo das intencionalidades e métodos e estratégias que esses professores podem utilizar dentro de um ciclo, e também o próprio acompanhamento, né, a gestão da aprendizagem, mas a gestão da sala de aula, seja com esse warm-up inicial ali, descomprimindo ou engajando, envolvendo, mas seja também de levar esse aluno a sair do seu próprio lugar comum, né? E aí você foi falando sobre, a aprendizagem. Por um acaso a gente ainda usa sala de aula enquanto nomenclatura, mas eu acho que nunca atuamos tanto considerando tempos, espaços e ritmos muito, muito diversos. E, de fato, sem as tecnologias apoiando isso, a gente não conseguiria lidar com essa diversidade, com a diversidade que esse trinômio possibilita, né? A variedade de tempos, espaços e ritmos. E sobre isso eu queria aprofundar um pouquinho sobre qual é a
a sua visão. Nesse momento, as entregas são essencialmente virtuais. Sim, as tecnologias potencializam essa aprendizagem, entretanto, a gente ainda tem modelos educacionais muito enviesados por concepções mais conservadoras, né? A gente tem falado aqui do ensino simultâneo intencional sistematizado, mas ainda há a descrença por parte de algumas famílias. 2020 foi um ano perdido, 2021 também será, e qualquer ano que continuar dessa maneira será um ano perdido. Bem, há estudos, inclusive, a semana passada, alguns estudos publicados no Estadão e Folha de São Paulo também sobre as perdas de aprendizagem. De fato, há algumas precarizações e elas são sérias, mas também se avança muito. Bem, nesse contexto, entre o que se precariza, entre o que se avança, mas entendendo que para que a gente possa promover o desenvolvimento dessa aprendizagem, a gente precisa estar muito atento a esse trinômio aqui: planejamento, a gestão da aprendizagem e a própria gestão da sala de aula. Nessa perspectiva inovadora, né, e nesse caso, inovadora, mas as entregas em ambientes virtuais digitais. Como é que você analisa esse contexto, a importância então dessa combinatividade de práticas que você já citou, a importância desse alinhamento de expectativas também, porque eu posso programar enquanto professor alguma coisa, mas já sabendo, pode não sair ideal, mas eu também tenho que deixar muito claro, ter essa transparência, porque a aprendizagem é construção, e de repente pode não sair ideal, mas eu descobri outras premissas, né? Eu desenvolvi outras competências, enfim. Como que você analisa esse escopo em perspectiva? Não é nem uma pergunta direta, é em perspectiva mesmo, professora Twine. Claro, a gestão da sala de aula é condição sine qua non para que a educação aconteça, né? Não tem como, a educação ela não é uma coisa espontaneísta, que a gente faz, hoje eu vou trabalhar com tal coisa, né? Hoje, ou ao mesmo tempo, o professor, ele também não acorda, nossa, hoje eu acordei inovador, né? Como diz o Paulo Freire, a gente não nasce professor numa segunda-feira, a gente também não nasce, nossa, hoje eu estou tão inovador, né? E vou lá e ele sai inovando. Isso é um processo de construção, e entendendo que a aprendizagem é algo também involutivo, como o próprio Bakhtin fala, ele não é só evolutivo, a gente não só vai para frente, a gente não só evolui, a gente vai para frente, daqui a pouco a gente volta um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para o ladinho, depois vai de novo para frente. Isso faz parte. Quem nunca, quando se colocou numa condição de aprender, a gente vê isso. Então, hoje o que eu tenho orientado muito as escolas é ter muito clareza desse planejamento, né? Ter também um pouco de paciência com esses processos, porque às vezes exige uma expectativa de que esse professor seja altamente inovador e tecnológico, e o que a gente não pode deixar de considerar é que nós não podemos encapsular a inovação. Então, o que significa isso? Não adianta eu dizer assim, um professor inovador, ele tem tais e tais características. Ele vai ter uma essência, ele vai ter uma base, mas se todo mundo fizer igualzinho, eu também não vou estar fazendo uma inovação. E é importante para o estudante ele ter perfis diferentes, ter professores diferentes, ter histórias diferentes, jeitos. Então, as singularidades docentes, elas são essenciais para a formação do sujeito. Então, pensar numa gestão da inovação, pensar na gestão da educação, nesse contexto que a gente precisou que os professores se adaptassem mais rápido, né? A capacidade de aprendizagem foi acionada numa velocidade que é possível acontecer, mas que foi bastante desafiador para todos nós que passamos por isso, mas ao mesmo tempo não ter assim essa dureza consigo mesmo, que jogar tudo aquilo, colocar como numa caixinha o que é ser inovador e entrar nessa caixinha da inovação. Então, a inovação ela não pode ser encapsulada, ela é algo que é um processo contínuo, dentro de uma perspectiva mais ampla, que está associada às necessidades das competências contemporâneas, né? Só para você ter uma ideia, por que a gente fala de metodologia ativa, por que a gente fala de letramento digital? Não é mero modismo, né? Olha só, a gente tem, no início do século, a gente tinha em torno de, no século passado, a gente tinha
torno de 6 bilhões de pessoas. No início do século XXI, 7 bilhões. Hoje, entrando aí na terceira década do século, a gente já está chegando a quase 8 bilhões. Imagina, 8 bilhões de pessoas consumindo os mesmos recursos naturais que são escassos, né? Você tem uma longevidade humana, que o grande advento desse aumento da longevidade o grande catalisador são as tecnologias. Então, quer dizer, eu tenho mais pessoas vivendo mais tempo num planeta que tem recursos escassos. Então, se eu não começar a trabalhar com os meus estudantes a capacidade de pensar, né, a capacidade de resolver problemas reais, ele ter a empatia, que é uma soft skills, né, acionar isso. Então, qual é a função da educação? Então, a educação, ela vai modificando a sua função ao longo do processo histórico, porque ela se restabelece para atender aqueles conhecimentos, né, aquela característica, aquelas necessidades do momento histórico. Se eu olho para a educação anteriormente, do meu tempo, acho que a Ana Paula é mais novinha, né? Mas do meu tempo... Tô enganando. Do meu tempo, que era o ensino memorístico, veja, eu não tinha esse tanto de tecnologia, né? Eu nunca esqueço, Ana Paula, quando eu estava na 7ª série, e aí um professor falou de uma coisa chamada globalização. E aí ele disse para mim que ia ter uma coisa chamada internet, que era uma coisa só dos militares e que eu podia me conectar com as pessoas em tempo real. Naquele tempo eu ficava assim, uou, isso eu nunca vou viver. Hoje a gente faz isso com uma naturalidade e nem se dá conta. Então, nós pais e como pessoas mais velhas que viveram isso, às vezes olha para o ensino tradicional com uma certa nostalgia, mas é importante considerar que esse ensino meramente memorístico, ele foi oportuno e importante para o momento em que eu não tinha as tecnologias, que eu não tinha internet, que o conhecimento, ele dependia do professor. Se o professor não soubesse muito bem e não soubesse transmitir, e o aluno não soubesse se apropriar e reproduzir, não tinha de onde ficar tirando, não dava para você andar com uma enciclopédia dentro da bolsa o tempo todo, né? Então, exigia isso da gente. Então, as nossas habilidades cognitivas eram de menor complexidade. Era saber reproduzir bem aquilo que o professor ensinou, era saber identificar, localizar a informação onde estava. Hoje não precisa, o conhecimento está posto. Então, a nossa capacidade de criar, de solucionar problemas, de trabalhar com essas características eminentemente humanas e, portanto, as soft skills entra fortemente, é uma necessidade do momento histórico. Então, é legal a gente reconhecer a importância desse ensino tradicional para um momento histórico, mas entender que ele não cabe mais aqui, porque embora ele seja confortável, porque é mais fácil, né? Porque exige menos, eu decoro, eu vou ali, reproduzo, todo mundo já sabe fazer isso muito bem. Ele não vai atender as necessidades, ou seja... E eu quero trazer... desculpa, imagina. Professora. E eu quero trazer uma outra camadinha, embora realmente é muito comum a gente ainda receber essas comparações, né? Porque existe ainda um conflito geracional. Claro. Na nossa realidade escolar, a gente tem esse conflito geracional, porque é uma equipe muito grande, então as referências são muito diversas. E você falando do encantamento da internet, eu estudei pro Barça. Eu quero dizer que eu estudei pro Barça, tá bom, gente? Então, na minha época, a internet era só mato. Então, a gente foi desbravando assim como bandeirantes da educação. Mas, enfim... voltando aqui essa questão do ensino por competência, eu vou trazer aqui um recorte também literal do capítulo 2, o texto do professor Fausto, para a gente aprofundar aqui essa reflexão por competência. A gente tem trazido fortemente no Santa Úrsula de que é importante, no caso das nossas equipes, focar no ensino muito mais de resolução de problemas, de vivências reais desse aluno e entender que os insumos didáticos são meios que vão possibilitar isso. Mas aí, se tratando da visão da família, o pai que contrata, né, os serviços educacionais da escola, é um serviço de função social, a gente trabalha para o desenvolvimento dos alunos, mas quando se fala de uma questão de contratação, existe a comparação com o que ele conhece,
de educação. Então, é onde que entra esse conflito geracional. E é muito importante a gente continuar enfatizando o óbvio, que escola existe para preparar pessoas para o contexto produtivo. E a gente está imerso em contextos produtivos cada vez mais disruptivos. E para tal, se a gente não quiser ser mecanizado ou mecanizável, a gente precisa sim desenvolver competências. Então, o chamado ensino para a vida não é um ensino apenas que vai nos apresentar mais informações, mas vai nos possibilitar desbravar coisas que ainda não estão postas, encontrar soluções para essas questões, esses novos desafios. E aí, na íntegra, no capítulo 2, que é muito bacana porque resume bem, eu passo para você se aprofundar esse recorte aqui nessa camada, família, professores e comunidade em geral. É o seguinte, pessoal, para além do contexto pandêmico, é válido pontuar aqui o seguinte, aí tem lá, é função da educação propiciar uma reconstrução permanente das experiências dos estudantes articuladas com a vida, centrada na criatividade e na atividade do estudante, entendendo a atividade como um movimento constante, né? Em uma perspectiva de construção do conhecimento, do protagonismo, do autodidatismo, e tem se falado muito do lifelong learning, né? Então, não é fácil desenvolver uma competência, eu tenho que aprender para a vida inteira, né? Sim. E do autodidatismo, da capacidade de resolução de problemas, do desenvolvimento de projetos, da autonomia e do engajamento no processo de ensino e aprendizagem por meio de metodologias ativas. Então, a gente fala muito dessa educação, a gente trazendo o escopo da BNCC, das 10 competências gerais. Antes disso, dos próprios pilares da educação da Unesco, né? Então, tudo vai saindo desse escopo. Então, mas para ensinar para a vida, a gente já sabe. Precisa de metodologia, precisa de técnica. Para desenvolver um ser humano que passa pela escola, é importante entender o contexto produtivo. Então, você não faz uma educação para quem contrata o serviço. Nós fazemos uma educação para desenvolver pessoas, inclusive para um mundo que ainda não está posto, para funções que ainda não estão postas, mas que serão desenvolvidas. Então, essencialmente, quando a gente fala em metodologias ativas, é para desenvolver competências que desenvolva nesse aluno aquele espírito de sempre sair do lugar comum. Porque esse lugar comum não nos pertence mais e muito menos para a geração dele. Então, como pesquisadora, como professora também, e no seu caso em específico, você também atua com educação superior, você atua com educação superior. Então, às vezes, o jovem que lá nos primeiros períodos, ele ainda idealiza muito esse mundo produtivo. Sim. Então, como que você analisa esse cenário das competências, da escola que prepara para o mundo produtivo, mas de como esse conflito geracional precisa ser administrado para que isso não venha a gerar ruídos que atrapalhem a própria inovação da escola. E a gente entende, né, como pai, como mãe, eu tenho adolescentes, eu sou mãe de gêmeos de 15 anos, eu tenho um casal. Então, mesmo a gente que fala de inovação na educação, quando eles falam assim para mim, eu não vou fazer faculdade, eu quero ir para um curso no exterior, eu quero ter uma formação assim, a gente se arrepia, né? Porque nós fomos formatados para que ele faça. O meu papel como mãe é garantir que ele estude, que ele se forme, que ele tenha sucesso na vida profissional, seja independente. Completa com isso, exatamente. Isso. Então, por mais que eu fale muito sobre isso, eu entendo quando um pai como uma mãe, ele fica um pouco incomodado, porque não é o nosso, nós não estamos acostumados. Mas o que é importante perceber é o seguinte, gente. Hoje o nosso desafio é formar estudantes para profissões que não têm nome. Imagine, só para fazer uma comparação aí, quando nós, de novo vamos para o passado aqui, né, Ana? Quando nós éramos crianças, a gente assistia desenho, a gente assistia no horário que passava, no desenho que tinha para ver. Era isso aí que tinha pra gente. Eu fazia toda uma gestão do meu tempo escolar para conseguir assistir X-Men no final da Xuxa. E os pais, X-Men, eu assisti a Caverna do Dragão. Então você imagina
que era assim, a gente se organizava, era aquele horário que tinha para hoje, perdeu, meu amigo, acabou. Hoje os nossos filhos, eles não crescem esperando o desenho que vai passar, para ver se ele vai gostar daquele desenho, para ver se o horário dele vai administrar. Não, ele faz escolha desde que ele nasce. Ele escolhe o vídeo, só para fazer um exemplo simples, ele escolhe o horário que ele vai ver, se ele não gostou, ele pula. E ele vai para outro, ele vê o tempo que ele quer. Então, veja o quanto que todas essas relações que a gente convive, elas modelam as nossas estruturas cerebrais e cognitivas, como elas vão sendo introjetadas na nossa cultura e como a gente também tem que considerar, né? Eu não posso ter aquilo que a gente chama o infantocentrismo, né? O olhar para a infância de hoje com os olhos daquilo que é ideal no meu ponto de vista histórico, né? Ser criança para mim era isso, aquilo. Ser criança para os nossos filhos de hoje é muito diferente do que é para nós. Não tem como reproduzir a mesma experiência. Então, quando a gente fala desse domínio de competências, veja, o que a gente vive é uma absolescência contínua de conteúdo. Aquilo que eu descobri hoje, daqui a pouco vai mudar, porque a ciência está avançando muito rápido. Então, para que eu vou ficar ali memorizando tudo aquilo? Se eu tenho informação na palma da mão, eu tenho que aprender a pensar, eu tenho que acionar, a competência né? Eu ser capaz de mobilizar conhecimento, atitudes, né? Os valores, as habilidades que a gente fala, conhecimento, habilidade e valores, para resolver uma questão. Então, isso é competência. Então, no mundo em que já tem estimativas que uma pessoa, ao longo da sua vida, vai mudar de carreira pelo menos 4 vezes, já tem estimativa de atuar em profissões que não existem, que não têm nome, atuar no momento em que você vai precisar resolver problemas de fato muito sérios, inclusive para garantir a manutenção da própria existência do ser humano, com tudo isso que a gente vive. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de abertura para esse novo que vem, confiar nas metodologias inovadoras, porque elas estão focadas não só na apropriação daquele conhecimento que está historicamente acumulado pelo conjunto de homens durante o processo histórico, mas trabalhar, né, e acionar competências de cunho também comportamental, cognitivo, atuar em cenário complexo, ele ter um pensamento crítico, analítico, ele ser criativo. Hoje a terceira competência mais desejada é a criatividade. Não tem como você ser criativo só decorando coisa, você tem que pôr na mão na massa. Aí o aluno também tem que se mobilizar. Não adianta ele sentar ali na cadeirinha dele, né? E aí eu trago uma camada aqui que é muito importante, para as famílias entenderem por que a escola tem promovido cada vez mais mão na massa, e como que é importante, trazendo aqui esse recadinho para os professores, a gente aperfeiçoar desafios imersivos, com sem tecnologia. No Sim. seu livro, mais uma vez aqui, pessoal, vocês trazem alguns exemplos de estratégias que possibilitam isso. A gente tem falado muito da questão das tecnologias imersivas, a RVR, e que eu acho que isso vai explodir a partir do ano que vem, independente do porte da escola, mas Sim. professores e família, daí a importância, quando a gente fala ou mão na massa, aprender fazendo, mas a importância de sequências, de trilhas que promovam desafios imersivos. Isso envolve uma intencionalidade, um cuidado com narrativas, resumindo, um planejamento muito mais detido, Sim. não é isso, professora? Dá muito mais trabalho, e aquilo que eu estava falando, né? O estudante, ele também precisa pensar assim, ele não pode sentar ali e pensar, professor, distraia-me com seu saber. Ele tem que entender que é realmente mão na massa, que ele vai precisar se esforçar mais cognitivamente falando para atender aquele fim. Ele vai ter que acionar mais competências, ele vai ter que buscar recursos digitais, ele vai ter que entrevistar alguém, ele vai ter que buscar mais coisas, e que isso tudo vai fazer muito bem, porque ele vai estar desenvolvendo a comunicabilidade, ele vai estar trabalhando em grupo, ele vai estar trabalhando as relações que vão vivenciando ali, ele vai estar testando as suas hipóteses por meio de protótipos.
Então, quando a gente trabalha fomenta um trabalho mão na massa, por meio de estratégias pedagógicas, né, os projetos, metodologia STEM, STEAM, aprendizagem criativa, elas são elementos fundamentais para desenvolver o que a gente chama de mindset de resolvedor, né? Então, sabe aquela pessoa que para cada solução ela tem um problema? Né? Você dá uma solução, ela dá um problema. Tu dá outra solução, ela dá outro problema. É ao contrário. A gente tem que fazer com que as pessoas realmente consigam encontrar caminhos, percursos, e isso, gente, é você experimentar isso. Não tem como você acordar inovador, não tem como você acordar criativo num dia. Tem pessoas que têm uma abertura maior, outras um pouco menos, mas graças a Deus isso é possível trabalhar, e as escolas estão aí para desenvolver isso nos nossos filhos, nos nossos estudantes, né, que tragam muitas iniciativas relevantes para essa sociedade, que no final das contas, se ele se encaixar nesse mundo do trabalho, se ele ter sucesso e conseguir resolver os problemas e conseguir ofertar negócios, modelos, serviços que estão em prol da nossa sociedade, é o objetivo maior de tudo isso, né? Sem dúvida. E você que está nos acompanhando, que é da equipe do Santa Úrsula, você pai, você curioso que apareceu aqui pelo nosso canal, não esqueça de dar like nesse vídeo, compartilhar com quem tem interesse por esse assunto e que precisa saber um pouco mais. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal do Santa Úrsula, essa é a oportunidade de fazê-lo. E mais uma vez aqui um merchan, né, muito bem-vindo, do livro da professora, principalmente para quem já é educador, realmente para compreender as possibilidades, ter acesso a outras possibilidades metodológicas. Vem aí uma novidade, que é a versão adaptada, adequada para esse contexto virtual, digital que a gente tem hoje. E não deixe também de comentar no chat aqui, de colocar o seu comentário, de trazer a sua contribuição para essa reflexão tão importante que a professora Twin está nos possibilitando aqui, nos trazendo também, compartilhando o seu conhecimento conosco. E assim, professora, a conversa vai se alongando, né? Mas a gente precisa ter um stop. E aí, hoje a gente tem falado muito da importância de ter cuidado, né, com planejamento. Ele dá mais trabalho de ser feito, você precisa ter muito mais atenção às narrativas que você traz para a sala de aula e como ela vai possibilitar esse envolvimento dos alunos, porque ela precisa fazer sentido para os alunos, né? Então o planejamento não é para você, mas o planejamento é o que é que você espera que esse aluno efetivamente aprenda, e você vai mobilizar e curar tudo o que precisa para que isso aconteça. Então, há um tempo atrás, sim, professor, mas hoje ele é curador, mediador, facilitador, designer de aprendizagem, enfim, as nomenclaturas vão variar muito e variam muito, mas o fato é que não é apenas ensinar, é preciso garantir que haja a aprendizagem, né? Eu acho que a gente teve e sucumbiu muito a modelos focados no ensino. Então há muitos bons professores focados no ensino, mas a gente precisa hoje garantir a aprendizagem. E aí a importância de um bom planejamento, a importância de saber ler dados, né? E a importância desses dados em camadas, dados para o seu planejamento, dados para as famílias na perspectiva de transparência, o que é que a gente está fazendo, e dados para os órgãos regulamentadores. Estamos garantindo o currículo, mas estamos garantindo as aprendizagens fundamentais, as aprendizagens essenciais, depois de um contexto tão dentro ainda, né, de um contexto desafiante como é esse cenário da pandemia. E aí, já para a gente, fazendo um fechamento aqui dessas reflexões, esse professor inovador, ele realmente precisa equilibrar, né, toda essa celeuma de possibilidades que ele tem hoje, entendendo que informação de fato está posta, mas ele precisa ter bastante repertório para curá-la, para trazer dentro da intencionalidade. E aí você, família, que nos acompanha, não é tão fácil, mas o Colégio Santa Úrsula tem promovido
formação em contínuo das nossas equipes, entendendo que esses tempos dos professores também são muito diversos, né? Há professores com mais domínio tecnológico, outros com mais domínios metodológicos ou epistemológicos, mas o fato é que a gente precisa equilibrar tudo isso para pavimentar um cenário não apenas inovador, um cenário com relevância, com significado, em que as entregas sejam significativas para o desenvolvimento do aluno e também para o seu projeto de vida, que aí é uma outra camada que a gente pode explorar em uma outra conversa. Então, dentro dessas reflexões, professora Twine, e trazendo aqui um recado bem direcionado aos nossos professores, o que eles podem esperar, né, dessa aceleração de tendências e de possibilidades desse cenário pandemia pós-pandemia, de um futuro que já é presente, né? A educação 2030 já é. Então, o que podemos esperar e nos preparar de forma muito tranquila, mas muito responsável para ser cada vez mais assertivo nessas entregas. A gente tem falado muito desse professor do futuro, né? Para que ele continue sendo o professor do futuro, que ele precisa se apropriar aqui nesse momento presente. Que não é um robô. Que não é um robô, lógico. Mas, de fato, eu sempre falo que hoje o maior ativo do professor é o conjunto de estratégias e recursos que ele possui para trabalhar com a aprendizagem. Eu digo isso porque, veja, o conhecimento técnico, que é a hard skill, que é aquilo que é o conteúdo, isso é obrigação dele fazer. Então, obrigatoriamente, todos nós precisamos, como professores, aquele assunto que eu me coloco a trabalhar, sou professora de português, sou professora de 1º a 4º ano, enfim, 5º ano, eu preciso me apropriar. Então, aquela hard skills, obrigatoriamente, todos nós, professores, temos que ter a garantia do domínio. O que vai fazer com que eu permaneça relevante, que a minha prática seja isso, por isso o maior ativo é o recurso? É você conseguir ter um repertório vasto de práticas pedagógicas que trabalhem com esse mindset de um estudante cada vez mais resolvedor, que trabalhe com problemas reais da sociedade, que tenha a possibilidade de exercer a sua criatividade, porque tudo isso está desenvolvendo aquilo que a gente chama a autonomia do estudante, autonomia intelectual. Então, você conseguir fornecer dar a oportunidade, dar uma formação que desenvolva a autonomia e o protagonismo do estudante é aquilo que vai ser essencial. Então, esse professor, ele precisa ter essas competências justamente para que ele consiga ser ainda muito relevante nesse momento. Na Europa, no final de setembro, com as lições do coronavírus, eles já lançaram um Plano Nacional de Educação Digital, que até 2030, gente, tá aí já. Amanhã. Né? Amanhã. Eles já estão se colocando ali totalmente para acelerar aquilo que já estava também desenhado, né? Mas trouxeram esse plano nacional aí, que toda a União Europeia aderiu, para realmente fomentar o letramento digital. Então, o grande catalisador das nossas mudanças, da nossa aceleração, é a tecnologia. A tecnologia na saúde, na ciência, não é só os recursos digitais que são incorporados no nosso cotidiano, mas são tudo isso e mais esse outro conjunto de recursos tecnológicos, né, que a indústria 4.0 tem trazido para a gente. Então, um desafio nosso como docente é se apropriar disso, transmutar isso de forma que eu consiga colocar para o meu estudante metodologias, recursos e possibilidades que fomente essa capacidade de pensar, mas que eles consigam incorporar esse letramento digital, as soft skills, que isso, gente, ninguém substitui. Por mais tecnológico que a gente fique, essa capacidade de pensar é relevante. E o tecnológico vem para responder essas necessidades. Então, você, professor que está aqui nos assistindo, busque, leituras, busque formações, continue trabalhando, experimentando situações didáticas relevantes que fomente isso nos estudantes. Mesmo que aparentemente no início possa ser um pouco mais desafiador, porque não está no nosso lugar que a gente está acostumado, né? Na maioria de nós, professores, nós não tivemos uma formação pedagógica, docente, que fomente esse tipo de prática, e é difícil a gente superar.
mas ao mesmo tempo é necessário. Então, ok, né? Todas as outras profissões estão sendo impactadas, não é só a docência. Então, a gente precisa ter essa abertura, né, para esse novo e realmente incorporar letramento digital, as soft skills, as hard skills, ter currículos cada vez mais flexíveis para realmente garantir esse aprender a aprender, que vai ser uma das competências mais relevantes do nosso momento histórico. Perfeito, professora. E você que nos acompanhou até aqui, estivemos com a professora Twine Daros, Head de Metodologias Ativas da Unicesumar, cofundadora da Tessera Educação e autora de muitos trabalhos, dentre eles esse livro que é uma referência e é um auxílio riquíssimo para os professores, a Sala de Aula Inovadora, que está vindo aí com a nova edição para o contexto do ensino virtual digital. Professora Twine, em nome de todo o time Santa Úrsula, a gente fica muito honrada, eu estou muito honrada em recebê-la, porque acompanho o seu trabalho e sou muito, muito apreciadora, muito fã do seu trabalho. E em nome de todo o time Santa Úrsula, o meu agradecimento por sua gentileza, por sua disponibilidade. Você que está nos acompanhando, mais uma vez, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Assiste e acompanhe outros trabalhos da professora Twine Daros para encher ainda mais ali a sua sacolinha de repertório, que vai ajudar na sua formação e no seu desenvolvimento, que vai reverberar na qualidade da sua aula. Professora Twine, muito obrigada. Eu passo para você, para suas considerações finais e já me despeço de todos aqui. E tem mais, nos vemos sim, pessoal, na próxima quarta compartilhada, mas professora Twine, a palavra está com você. Imagina, só quero agradecer essa oportunidade, foi um bate-papo muito bacana, muito bem conduzido por você, professora Ana Paula. Queria também enaltecer essa sua prática, né, de reunir professores, profissionais, trazer isso não só para os seus professores, mas para toda a comunidade educativa. A gente sabe que compartilhar conhecimento é um ato de generosidade, e no mundo em que a gente tem tantas opções, né, ter a oportunidade de parar um pouquinho, conversar e gerar esses insights, eu acho que é muito rico. Então, eu só tenho que agradecer, divulgar no livro, né, meu, do professor Fausto. Então, a gente está publicando aí a Sala de Aula Digital, estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo, online e híbrido, mais 40 novas estratégias, totalmente nova, para contextos digitais, mas que também podem ser aplicadas nos retornos aí do ambiente presencial. Muito obrigada, professora Ana, estou muito feliz com a oportunidade. Obrigada, você que nos acompanhou, muito obrigada, cuidem-se bem, preservem-se, e na próxima quarta tem mais, a gente se vê, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau.